foi quase 10, caiu para 6. Eu falei, acho que nosso papo tá Tem chato. algo aí, né? Assunto legal, Eu né, falei, cara? nossa, o papo deve estar Modelagem, meio chato. animal. Eu pensei, será que aconteceu alguma coisa? Teve algum plantão do Jornal Nacional, né? Sei lá, sabe esse plantão? Caiu 4.000 aqui. Eu falei, nossa, morreu alguém? Plantão, né? Não é Jornal Nacional, mas quais esses plantão tem, né? Eu falei, caracas, meu. Sim. Vamos receber o Flávio aqui. Ih, o Flávio caiu. Eita, tô aqui de volta. Bom, Vê aí, galera. Tá bom meu som agora? Me avisa aí. ó, uma turma falou que Ó, tá Pra maravilhoso mim os tá dois pra perfeito, mim. né, Tá cara? tudo maravilhoso. Vamos só pegar. Ah, se tá legal, manda um Vamos sim, sim, lá, sim, sim, teste. Um, sim. Aí eu dois, espero aqui três. o Diz aí pra mim. sims. Meu tá ruim ainda? Ah, o cara falou que tá ruim Não, tá ainda, pô. maravilhoso aqui pra mim. Agora vai? Ah, Não, tá agora vai, ótimo. né? Deixa eu ver. espera um pouquinho, Caio. Não tira os Vai. comentários ainda não. Espera um pouquinho. Então aproveita agora. Vamos começar de novo, tá? Vamos começar de novo. Clica no aviãozinho, manda pra todo mundo que você deseja uma boa semana. Que a gente Ô, bora, a Flávio, eu gente vai tava até o falando com o fim, Caio, né, a gente Joel? tava quase com 10, de repente caiu para 6. Eu falei, nossa, o que foi? Plantão na TV? Alguém morreu, né? Alguém. Falei, o que aconteceu, né? Mas. Ah, então vamos embora. Ó, modelagem de negócios. Flávio, resume em, principalmente eu acho que o seu Eu acho que é tava, a a galera falou que o do Joel partir tava do bom, Flávio, o né? seu Que não já tava. pode continuar. Eu Bora. tive a impressão que aquela primeira parte o pessoal Eu ouviu, também né? Porque tava, acho. não é? Depois que deu uma parada, né? Eu vou começar aqui falando sobre a questão de que quem modela não modela. Ele modela porque ele presume que exista uma relação de causa e efeito entre comportamento, pensamento, técnicas e sucesso. Não é? Porque se o cara achar Tá. que para ter sucesso, para você ser bem sucedido em alguma coisa, depende de sorte, depende do acaso, é uma coisa que é impossível. Né? Por exemplo, tem muita gente que acha que é impossível crescer na vida. O cara acha, o cara acredita nisso, entendeu? Pô, uma galera. O cara ter essa crença. O cara pensa o seguinte: o cara pensa que não, cara, para ter sucesso você tem que se envolver em parada errada. Para ter sucesso, você tem que roubar, sei lá, tem que desviar dinheiro do governo. Para ter sucesso, não, você tem que fazer alguma maracutaia. Tem gente que acredita nessas coisas, entendeu? Pô, por exemplo, o cara que acredita nisso, ele não vai querer modelar ninguém. Só se for o traficante lá da vizinhança dele. Ele vai querer modelar o cara. Pô. Agora, o cara também pode achar que é uma questão de aleatória. O cara deu essa pura sorte, entendeu? É pura sorte que as pessoas ela vai alcançar, as pessoas vão alcançar algum resultado. Pessoas que acreditam nisso não vão modelar ninguém. Quem é o cara que vai modelar? É o cara que acredita que trabalhando ele vai ter sucesso. É o cara que acredita assim, cara, se o Caio deu certo na área de vendas, como ele agiu, como ele se comportou, como ele pensou. Ele pensa o seguinte, ele pensa que é replicável. Ele acredita que é replicável. Porque se ele acredita que não é aleatório e não é por nenhuma maracutaia, ele acredita que é replicável. Eu posso replicar. O cara que modela alguém é o cara que acredita que o sucesso de alguém pode ser replicado. Ele pode ser. Você pode se inspirar em alguém. Você pode se inspirar em alguém para você replicar aquele mesmo sucesso. Poxa, se o Caio conseguiu, eu também consigo. Se o Joel conseguiu, eu também consigo. Se o Flávio, que era um da Silva, lá do Jabu, lá do Rio de Janeiro, conseguiu, morava na boca da favela, ele conseguiu, eu também consigo. O cara precisa ter esse pensamento para que ele passe a querer se espelhar em alguém. Então, é por isso que, para modelar, um requisito é a humildade. E
humildade é o quê? É você se colocar como aluno. E você olhar para alguém e falar, cara, vou aprender com esse cara, com essa pessoa, com essa mulher. Vou aprender com essa mulher, vou aprender com esse cara, vou aprender, sabe, com esse profissional, com esse influenciador, enfim. Vou aprender com ele. Porque se ele conseguiu, eu também consigo. Então tem um pouco de autoestima também, porque se o cara pode pensar, não, ele conseguiu, mas isso não é para mim, eu não consigo. Ah, aí também não dá. Você não vai modelar porque você não se acha bom o suficiente. Ou então você pega assim, aí cabe a nós fazer esse papel, né? Você chega ali pro Caio, você fala, pô, cara, olha como é que o Caio fala, cara. Olha a desenvoltura do Caio no papo. Eu nunca na minha vida eu vou fazer isso. Só que ele não sabe que 10 anos atrás o Caio era um pereba. Era um piolento. Você entendeu, cara? Era um piolento, era um perebento. E ele ia lá falar e ele falava tudo feio. Só que a prática deu a ele, transformou isso nessa estrela que ele virou hoje. Você entendeu? Eu conversei com o Joel lá em 2018, lá, naquela época. Era outro Joel, cara. Uhum. Era outro Joel, cara. Perebento. Ele falava até mais baixinho. Ele falava até mais baixinho. Ele quase pedia, por favor, dá licença. É. Sabe aquela pessoa que vai entrando na porta assim e bota a cabecinha assim? Com licença, desculpa incomodar. Eu posso entrar? Desculpa incomodar? Que desculpa incomodar, rapaz? Que mané desculpa incomodar, meu amigo? Abre a porta assim, bom dia, como vão vocês? Você acha que é o quê? Que é da noite pro dia? Que você fica com essa atitude? Não é da noite pro dia. Mas no início, você é meu perebento. Cara, se vocês pudessem ver como era eu no início da minha vida, era uma lástima, gente. Uma lástima. Eu tremia. Eu tinha vergonha. Sempre fui tímido. Você entendeu? Uma vestimenta. Aquela calça foge, caque, aquela calça entendeu, caque cara? sua, né? Eu tinha uma calça caque, era filha única, entendeu? Eu tinha um sapato que tinha um furo no pé direito. E era aquele sapato, tipo, sabe o Nike Air, que tinha um ventinho assim? Ela tinha ventinho, uma parada furou. Então eu andava assim, plec, plec. É assim. Se você ouvisse assim, ó, plec, plec, era eu andando, cara. Porque eu só tinha um sapato, cara. Você entendeu, meu irmão? Só que o seguinte, meu amigo, na cabeça daquele moleque de 19 anos, tinha o seguinte. Eu falei, eu vou mudar de vida. Uhum. Eu não quero, eu vou mudar de vida. Essa é a decisão que te enche de autoestima, meu caro. E você vai enxergar Caio, que tá aí bonitão aí, no baita apartamento que a gente... Pô, apartamento de rico do Caio que a gente visitou, né, Isso é Joel? palácio, ele mora num palácio. Ó. Aí você olha pro cara ali, cara, aí você pensa assim, meu irmão, eu nunca, um caramba, meu amigo, que nunca. Você tem que pensar que esse Caio, anos atrás, era um piolento. Ele era piolento, meu amigo. Cheio de piolho, entendeu, cara? Olha, você imagina esse topete cheio de piolho, cara? Você imagina um negócio desse? É, agora então, tem... se o Caio conseguiu, você também consegue. Então, você resolve a tua autoestima assim, cara. Se fulano conseguiu, eu também consigo. Aí tu vai querer modelar. Você vai achar que é para você também. Também é para você. Você entendeu? Você não vai achar, não, isso não é para mim. Não, é para você, se você quiser. Então, modelar alguém é se espelhar em alguém. É saber que esse alguém, quando começou, tinha as mesmas dificuldades que você tem. Nenhum dos três aqui nessa live nasceu em berço de ouro. Só tem piolento aqui nessa live. Isso aí. Só tem vira-lata aqui. Nenhum de nós aqui nasceu em berço de ouro, recebeu uma herança, recebeu um nome de socialite bonito. Nenhum de nós, meu querido. Então, se a gente pode, você, meu querido, aí do Pará, do Belém, do Acre, aí do Rio de Janeiro, do Jabu, de São Paulo, não interessa onde você está, meu irmão. Se a gente pode, você também pode. Isso, aí essa certeza vai te encorajar a modelar. Aí você vai escolher alguém, sei lá, cara, eu quero ser empresário. Pô, cara, aí você vai, tem fulano, beltrano, cicrano, são caras legais que deram certo. Aí tu pensa assim, pô, legal, mas o cara é casado? Pô, o cara tem filho? O cara ficou firme com a família? Pô, cara, eu também quero. Você tem que ser específico.
Foi o que o Joel falou. Não é? Não, o cara é solteiro. Pô, eu sou solteiro. Pô, eu queria também seguir um cara que é solteiro e ver como é que ele tem sucesso sendo solteiro. Segue o cara também. A internet te dá acesso. Foi o que o Joel falou. Te dá acesso para que você perceba como essas pessoas pensam, elas se comportam e como elas agem. Porque isso vai influenciar e vai te modelar. Flávio escreveu falou uma parada que é brutal. Assim, é de uma força, porque parece que é o prenúncio da modelagem. Você nunca modela aquilo que você não acredita que é capaz. Então, antes de se falar de modelagem, é importante ter essa autoconfiança, autoestima, porque senão a modelagem pode estar do teu lado. Você vai olhar pro cara e vai se sentir um imbecil, vai se sentir mal. Caraca, meu, olha lá esse cara. Você termina, assiste uma live e se sente mal. Pô, cara, eu não sou capaz. Não. Você tem que estar com a autoestima em alta. Verdade. Perfeito, porque modelagem, turma, nada mais é do que um conjunto de ações e comportamentos que fez uma pessoa sair de um A a um B. Porque isso foi muito comigo, assim, né, cara? Como a minha porta para empreender foi vender, né? Foi entrar em vendas. E é impressionante. Em vendas, você sabe disso, né, Flávio? E o Joel, quando o mundo de atleta é igual, né? Porque o vendedor e o atleta têm muita similaridade, né? Porque o vendedor é o atleta de um produto ou um serviço. A gente sempre modela o campeão de vendas. A gente modela o campeão, bicho. De uma maneira inconsciente, você modela o campeão. E eu modelei o campeão sem perceber que eu estava modelando o campeão. Por quê? O resultado, ele é magnético. Caio, desculpa te interromper, cara. Ó, infelizmente, tem gente que não modela campeão, Caio. Tem gente que vai numa equipe de venda e pensa, pô, não tem ninguém conseguindo vender. Tá ruim o negócio, hein? O negócio tá ruim, ó. Ó, o campeão de venda tá lá bombando, ganhando prêmio. Mas a galerinha que eu ando, tem ninguém vendendo. Você tá com a galerinha errada, meu amigo. Exato. Então, eu de maneira magnética, eu comecei a modelar o campeão. Que é o resultado do campeão. E como eu sempre acreditei, aquela máxima que nós somos nós somos o resultado das ações que fazemos repetidas vezes, eu olhava assim, qual que é o comportamento do campeão? Qual que é as ações que ele faz? Eu via que o campeão, por exemplo, em vendas, era um cara que tinha uma performance tão grande nas atividades chaves que ele não gastava tempo fora, sabe? Ele não reclamava, ele não evitava confronto e atividade, por exemplo. Tem gente que não tinha saco de pegar o telefone e ficar o dia inteiro ligando, o campeão não tava nem aí, orelha amassada. Então, é impressionante como esse é magnético para alguns, mas para outros não é tão óbvio. Né? Ó, no meu caso aqui, eu pegava o campeão, fazia a pergunta para ele, e se ele me respondesse assim, Joel, eu abri um pão, coloquei cocô, fechei e comi, eu ia fazer a mesma coisa, irmão. Mas é pão com cocô. Mas é pão com cocô que o campeão come. O que o campeão falasse, velho. Eu tô dando o exemplo do pão com cocô porque ele é o extremo. Não importa. O cara tá falando, abaixa a cabeça, obedece e executa. E fim. Eu vou te fazer uma... Mas o Jorge, para quem não tem nenhum campeão próximo, um campeão, ele não consegue acessar nenhum campeão. Flávio, o cara não consegue acessar nenhum campeão para ver qual que é a rotina, qual que é o método de operação diária do campeão. Hoje não tem jeito, cara. Hoje não tem jeito de você não acessar. Hoje não tem. Nós estamos numa era que essa desculpa não existe. Não existe, mais. Mano. Não tem, cara, porque hoje em dia você tem que escolher bem. Eu fiz um post hoje, dei uma chinelada hoje lá no Instagram. Não é? Eu falei que a internet ela tá tão democrática que hoje tem gente produzindo conteúdo de empreendedorismo que nunca empreendeu. Não é? Tem gente falando de... Tem pobre querendo ensinar as pessoas a ficarem ricas, entendeu? E pessoas falando de inteligência emocional com problemas emocionais. A internet tem isso. Então, cabe a você escolher direito quem você vai modelar. Porque se você modelar um guru de internet que nunca realizou nada, nunca fez nada, mas fala bonito, você vai modelar um cara que nunca fez nada e fala bonito. Entendeu? Você precisa modelar... Pega o cara que vive, skin in the game. O cara que vive aquilo que prega. Que ele vai falar
de experiências reais dele. Ó, e mesmo eu, por exemplo, que já empreendo há quase 30 anos, dando certo, empreendendo há quase 30 anos, o que eu falo, eu não sou dono da verdade. Você tem que ter o senso crítico do outro lado também. Entendeu? Agora, foi o que o Joel falou, que acho muito interessante. Se alguém que é uma autoridade no assunto falou alguma coisa, por mais que te pareça estranho, no mínimo, se você achar que é radical demais comer pão com cocô, no mínimo, você para pensar com muito carinho. Porque se aquele cara falou, peraí, cara, a chance de eu estar errado é maior do que ele estar errado, entendeu? Meu, ó, eu vou falar uma história para vocês. Essa história do pão com cocô é uma brincadeira que a gente tinha lá na natação, né? É só brincadeira, a gente é um sabe. Eu sei, João. Todo mundo entendeu que é uma metáfora, João. Tá bom. Claro. Cara, eu não boto a mão no fogo, não, porque o Joel, ele sabe querer vencer tudo, né? Tocou e tal, né? E aí, um tempo atrás, eu tava com o Bernardinho no Rio. Eu fui no Rio palestrar, e o Bernardinho tava lá, Joel, vamos jantar. Putz, eu tava de frente pro treinador, e eu perguntei para ele assim, aliás, parênteses, Bernardinho, que deu aula, é professor de performance, fecha parênteses, né? Caraca. Maravilhoso. Okay. Aí eu perguntei assim, Bernardinho, poxa, meu, você já montou time, ganhou Olimpíada, desmontou time, montou outro time, ganhou de novo, desmontou time, montou time feminino, ganhou o Mundial, desmontou time, montou time masculino do zero, ganhou Olimpíada, desmontou time, montou time masculino, ganhou Liga Mundial seguida, 3, 2 décadas montando e desmontando o time, montando e desmontando o time masculino e feminino e vencendo. Qual o principal atributo para montar uma equipe campeã, velho? Qual é a coisa mais importante? Eu achei que ele ia falar talento, treino, tamanho de mão, tamanho de pé, envergadura. Ele falou assim para mim, Joel, vontade. Vontade é a coisa mais importante que existe. Vontade. Ele deu exemplo do Serginho Escadinha, ele deu exemplo da Virna, ele deu exemplo do Giba, ele deu exemplo do Giovanni, ele deu exemplo do Lucarelli, que ele falou, ele deu um exemplo do Serginho Escadinha, que quando ele viu o Serginho Escadinha com 14 anos treinando até vomitar, porque não tinha um prato de comida, ele falou, tem alguma coisa diferente nesse menino. Ele falou, já ouvi isso várias vezes. Eu falei, Bernardinho, você está falando que a coisa mais importante para criar um time vencedor, ele é fome. Fome, irmão. São os PHDs. Os Poors, Hungry e Driven, ele chamou. São os PHDs. Ou seja, naquele momento, Flávio e Caio, eu me transportei para... Eu não me transportei para a natação. Foi ao ano passado. Eu me transportei para o meu time. Eu me transportei para o meu escritório. Eu me transportei para a galera que trabalha comigo. E eu fiz um raio-x, assim, eu joguei um sonar no meu escritório, assim, ó. É como, sabe aquelas baias que a galera tá trabalhando no computador? Eu joguei um sonar, assim, ó. Eu falei, quem do meu time tem fome? Quem são essas pessoas que eu vejo que tem fome? Que é aquela galera que não importa o que aconteça, eles estão a fim de dar certo na vida. Porque esse cara falou para mim que esse é o componente principal. Eu estou modelando ele. Eu soube perguntar. Eu soube para quem perguntar. Ele me disse o que fazer. Ele me disse, pô, é isso. Eu joguei o sonar na minha empresa, falei, quem são? E rapidamente a gente percebe. A gente não é tonto, a gente percebe. Esse quer, aquele ali não quer e aquele ali não sei. Aquela quer, aquela não sei, aquela não quer. Aquele quer, aquela por mais que queira, vai inventar desculpa. Ah, meu Deus, aquela groselha. Então, eu tenho que ser um caçador de PHDs. Eu tenho que ser um caçador de PHDs. Então, isso foi um exemplo prático que eu quero deixar para a galera de uma modelagem, feita em uma pergunta para uma pessoa sobre um assunto específico. E que eu estou colocando aqui publicamente para a galera. Deixa eu completar o que
o Bernardinho falou, só porque você falou do Bernardinho, que ele falou uma das coisas mais brilhantes que eu vi no ano passado. Ele falou o seguinte: quando eu perguntei, Bernardinho, como é que é treinar uma seleção olímpica, né? Pô, seleção dos melhores do mundo. Como é que é montar uma seleção com os melhores? Ele falou, uma seleção não é feita dos melhores, é feita dos certos. Essa eu achei uma porrada. Não é feita dos melhores, é feita dos certos. Porque, às vezes, o melhor não é o certo. Ou, por exemplo, não está com a cultura certa, ou tem alguma coisa assim. Então, uma seleção não é feita dos melhores, é feita dos certos. E só para completar aqui, Flávio, modelagem. eu sou 100% de acordo com relação à fome, né? Para mim, fome é ambição. Fome e ambição é a mesma coisa, né? Então, o que eu busco é gente com fome. Eu, quando busco para montar as minhas equipes, meus times, em primeiro lugar, fome em primeiro lugar, acima de conhecimento técnico. Acima de conhecimento... Oi? Caio, tá dando delay o Flávio? Tá com... deu um delay porque entrou uma ligação aqui, eu tive que recusar a ligação. Talvez volte. Tá entrando ligação aqui, é dose. Abre o comentário, Caio, vê se a galera tá ouvindo. Resolve me ligar na hora da live, né, cara? Vamos pescotapa, né, cara? Pescotapa. Pois é. Eu tava falando que eu concordo. Não, agora voltou. Fome e ambição. Fome, para mim, é uma definição de ambição. Entendeu? Flávio, você sempre modelou mais comportamento ou modelou mais técnica? Em primeiro lugar, comportamento, cara. Como penso o cara, como age o cara. Você entendeu? Eu tinha um chefe, o Mário era meu chefe, lá na empresa que eu trabalhei, e eu observava como ele era ousado, entendeu? Como ele era ousado. Ele dava uns peitaços, ele era muito ousado. Então, quando eu olhava para a ousadia dele, eu chegava à conclusão que eu era cagão. Dá um exemplo, Flávio, dá um exemplo. Você lembra? Lembro sim, cara. Conte para nós o Flávio o cagão. Porque essa história de cagão, cara, é referência. Conta. Entendeu? Exatamente. É uma questão de referência, não é? Na minha referência, eu era um cara corajoso. Eu era um cara que, por exemplo, deixou de fazer o ensino médio para fazer de novo o estudo para entrar no Colégio Naval. Depois eu não passei e fiz de novo 3 vezes. Então eu sacrifiquei 2 anos letivos para poder passar num concurso. Alguém pode dizer, cara, grande coisa tu fez. Grande coisa nada, cara. A minha carreira acadêmica era o meu 100%, era tudo que eu tinha. Eu dei um all-in ali. Quando eu fui trabalhar, eu larguei a minha faculdade, fazia ciência da computação na faculdade federal. Um cara que era pobre como eu, faculdade federal, meu irmão. Cara, qual é a chance de você fazer uma faculdade sem pagar? Você entendeu? Eu tinha passado lá para fazer ciência da computação lá no Rio de Janeiro, na UF. Então, eu deixei de lado para poder vender curso de inglês. Aquilo era o meu all-in também. Então, na minha referência, eu me achava corajoso, entendeu? Então, quando eu comecei a me relacionar com o Mário, eu comecei a ver que ele estava num outro nível, num nível diferente do meu. Que ele abriu o negócio, que ele abria filiais desse negócio. Você entendeu, cara? Que ele decidiu comprar uma casa, uma peitada que ele deu, botando fé que ele ia ter grana para pagar depois, e pagou. Você entendeu? Aí eu comecei a ver o nível de vida que ele tinha, comecei a ver os resultados que ele tinha e associava aquele comportamento. E comparava comigo. Falei, cara, eu sou cagão. Você entendeu? Então, e aí é o seguinte, eu me achava super corajoso, porque eu tinha feito aquilo, isso, aquilo. Quando você chegar a essa conclusão, e você está modelando alguém, você eleva a tua referência de comportamento. Nesse caso, de ousadia, de coragem. Você entendeu? E aí, você começa a dar um outro nível de all-in. Você dá all-in algumas vezes na sua vida. Chega um ponto na sua vida, uma idade, um patrimônio que você tem, você não dá mais all-in. Mas tem uma fase na sua vida que você tem que dar all-in, cara. Porque o teu all é muito pouco. Você entendeu?
É muito pouco o teu all, o seu tudo. All-in é tudo, tudo dentro, né? Tudo dentro do jogo. É um termo do poker, né? Quando você aposta tudo que você tem numa jogada do poker. É um termo do poker, né? É um tudo ou nada. Você... E hoje, como que você usa a modelagem? Áreas específicas, entendeu? Em áreas específicas. Alguma área específica que é uma área de interesse. Como todo mundo, né? Todo mundo faz uma modelagem em áreas específicas, em áreas de interesse que você tem. Não é? Então, você começa a observar determinadas pessoas, até que não são referências em outras áreas, mas em determinadas áreas são. Né? Por exemplo, eu sempre admirei e modelei muito o Silvio Santos, entendeu? E o Silvio, ele é um cara que usou a comunicação como uma ferramenta para fazer negócio. Então, ele não era dono de televisão. Ele era dono do Carnê do Baú, da Telecena e outras empresas que usavam a televisão para vender esses produtos. Então, a televisão, para ele, era como se fosse uma rede social. Ele criava audiência para lançar e vender os produtos dele, entendeu? Então, o Silvio Santos faz isso há décadas, quando ninguém nem pensava nisso, entendeu? Então, a televisão, para ele, era um meio, era CAC, custo de aquisição dos produtos que ele vendia. Então, eu sempre vi que ele usava a comunicação para isso. Então, como comunicação é parte do meu core, né, do meu foco, comunicação para mim é core para eu vender os meus produtos. Então, eu admirava esse lado do Silvio. Foi muito interessante que eu tive com o Silvio pessoalmente umas 2 vezes no estádio do Orlando City. E casos interessantes, né? Primeiro, quando a gente assistiu o jogo, o Silvio, a gente ia assistindo o jogo, ele ia comentando o jogo, olha lá, vai chutar, vai chutar. Cara, é uma coisa interessantíssima. Eu estava do lado do cara que eu sempre admirei e modelei. E ele comentando o jogo, eu falei, cara, não acredito, o cara está aqui do meu lado e ele é desse jeito mesmo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que no intervalo do jogo, ele me perguntou assim, Flávio, quantas pessoas tem aqui no estádio? Acho que tem umas 50 mil pessoas aqui no estádio. 50 mil pessoas. Quanto cada um pagou para estar aqui? Começou Pagou uns $50, mais ou menos, $60, por aí, Silvio. Aí ele pegou e fez a conta, né? Sim. Mas isso é um bom negócio. É um bom negócio. Você vê que o cara tá com a antena dele ligada para negócio o tempo inteiro. Você entendeu? Então, você quando pega um cara como Bill Gates, por exemplo, tem outras áreas da vida do Bill Gates que eu não curto muito, mas, por exemplo, ele é um cara que mais recebe doação em pessoa física no mundo. E projetos sociais que ele investe. Eu acho interessante um cara dedicar a influência dele para projetos sociais, que é uma coisa que eu gosto também. Então, você vai pegando determinadas áreas. O Steve Jobs era um cara que eu modelei muito para inovação. Ele apresentava, ele fazia o lançamento do produto dele fazendo uma apresentação. Modelei muito aquele modelo de apresentação do Steve Jobs para fazer várias apresentações dentro da Wiser ao longo dos anos. Né? Eu não admirava outras áreas do Steve Jobs. Na parte da família, por exemplo, eu já não era uma referência para mim. Mas na parte de inovação, o Steve Jobs era do caramba. Você vai pegar o Elon Musk hoje, cara. Você vai dizer que o Elon Musk... eu me sinto o cagão mor perto do Elon Musk, cara. Pô, cara. Esse cara vendeu o PayPal, meteu $200 milhões no bolso. Aí você pensa o quê? Cara, o cara tem 30 e poucos anos, com $200 milhões, isso dá o quê? Mais de R$1 bilhão. Pronto, esse cara tá com a vida resolvida. Meu irmão, ele pega os $200 milhões e dá um all-in, cara. Ele compra a Tesla, que era falida. Era uma empresa que vendia kit gás. Sabe kit gás que vende para botar gás natural? É uma empresa de kit gás. Na realidade, era um kit para transformar o carro em carro elétrico. A Tesla era isso. Então ele bota lá um pedaço dos $200 milhões numa empresa que vendia kit para transformar em carro elétrico. Não era nem uma montadora, nada disso. E que hoje se transformou a maior montadora do mundo. E o resto do dinheiro todo, ele bota numa empresa para lançar foguete. Meu irmão, lançar foguete, cara. Você tem noção do que é isso? Aí ele fez um lançamento e deu errado. Tá bom. Fez o segundo e não funcionou. Só que tinha 4 chances. Na quarta deu certo. Se ele desse errado na quarta, todo mundo ia
dizer que ele era um picareta, Ike Batista dos Estados Unidos, entendeu? Porque quando o empresário dá errado, ele é chamado de picareta. Agora, esse cara deu all-in com 200 milhões de dólares. Esse cara tem um nível de coragem que eu não tenho, cara. Por isso que ele é o Elon Musk e eu não sou. Simples assim. Você entendeu? Então a gente vai modelando a coragem de alguém. Oi? Essa é boa, né? Como modelar a coragem de alguém. A coragem a gente modela tendo referência de coragem. Você entendeu? Eu gosto muito, concordo. Coragem é uma questão de referência. Que tem uma frase que eu vi do Perini, mas era de alguém, agora não lembro. Quando o Perini fala, provavelmente deve ser de Sêneca, querido amigo. Ele falou que coragem é a única virtude que não dá para ser fingida. A frase é a seguinte: coragem é a única virtude que não dá para ser fingida. Não tem como você se fingir ser corajoso. É outro bungee jump, né? Não dá para fingir. Mas você que é? Você se encoraja. O que significa a palavra encorajar-se? É encher-se de coragem. Você se encoraja quando você vê pessoas. De repente você olha para um cara fazendo e deu certo. Você, cara, se ele faz, eu também posso. Isso eu consigo. Ó, isso aí eu consigo. Isso eu consigo. Quando você vê pessoas realizando, você se encoraja. Quando você vê um piolento, o cara saiu lá da Caixa Prego, lá da periferia de Santos, meu amigo. O cara saiu de lá, piolento. E aí você vê esse cara chegando, você se encoraja. Saca? Então, coragem é uma questão de referência. Então, é bom você estar cercado por pessoas que se encorajam. Agora, muita gente não consegue materializar a coragem, porque eles acham que a coragem é inconsequência. Por exemplo, eu abri a minha primeira empresa em 1995 com o meu cheque especial, pagando 12% de juros ao mês. Ao ano nada, ao mês. E eu não aconselho isso para ninguém. Pô, mas por que eu fiz? Porque eu tinha uma visão. Quando você tem uma visão, quanto maior for a sua visão, mais a sua coragem está clara. Ela não é inconsequência. Você tem cristalina a sua visão. E outra, eu tinha 4 anos de experiência vendendo curso de inglês. Eu vendia uma média de 600 cursos por mês antes de eu abrir a WhatsApp. Eu vendia 600 cursos por mês. Eu com a minha equipe. Eu e minha equipe. Tá? Eu precisava, para dar certo na WhatsApp, vender 100 cursos por mês. Então, eu precisava vender 6 vezes menos do que eu estava habituado a vender com o meu time. Então, era menos maluquice do que parecia. Então, essa minha visão, a visão é o que eu vou fazer, eu sei claramente. 2, como eu vou fazer, eu tenho claramente também. Quando você tem claro o que você vai fazer e como você vai fazer, essa visão te encoraja, pô. Tu fica, pô, tô forte pra caraca, vou fazer isso aí, se eu me garanto, entendeu? Então, agora, o cara vai abrir um negócio, ele não sabe o que fazer, não sabe como fazer. Não, mas eu sou corajoso? Não, você não é corajoso, não, desculpa. Tu tá sendo iludido, tá sendo inconsequente, mas não corajoso, entendeu? A coragem é quando você sabe o que fazer e sabe como fazer. Aí tu vai com... Aí você tem que... Alguma coisa pode dar errado, mesmo assim. Esse é o risco que você vai assumir. Entendeu? O que tá na sua cabeça, Jó? Que tá na minha cabeça aquela frase que aparece muito na internet, que eu sou contra e eu não gosto quando as pessoas falam, se tá com medo, vai com medo mesmo. Não, não vai, velho. Se tá com medo, não vá com medo mesmo. Vá com conhecimento. Isso já é antigo, já embolorou, já passou isso aí, galera. Acho que pô, a gente não é tonto, ninguém é tonto. Se tá com medo, vá com medo mesmo. Não vá com medo. Se fica burro com medo, não vá não. Para um pouco, respira. Sabe por quê? Ó, se tá com medo, vá com medo mesmo. É uma frase que te encoraja, que te encoraja de uma maneira perigosa, burra. É igual foguete não dá ré. É outra frase que diz para você que você não pode mudar de opinião. É isso, ó. Começou? Agora vai. Não, cara. Se você puder parar um pouco e reorganizar a rota, não tem nenhum problema. Não pode mudar de opinião, não pode dar um passo para trás para enxergar melhor.
E são frases que são muito ruins, pô. São muito ruins. Você está comendo vai comer mesmo, foguete não dá ré, no final tudo dá certo, se não deu certo é porque não chegou no final. Não, tem hora que chegou no final e deu errado, né, Regão? Deu ruim, quebrou, zoou, não era para ter acontecido isso. Então é isso que eu fico pensando. Os bons mentores e mentoras que a gente modela, eles não falam isso. Eles não falam isso para nós. Você está comendo, vai comendo mesmo. Eles falam outra coisa. Joel, deixa eu dar um esqueminha que vale para tudo. Vale para tudo. Não sabe como vai vender o seu produto, quais são as estatísticas de conversão, a técnica que vai ser usada, o storytelling criado, a maneira de você conquistar o número de clientes necessários para você dar certo. Não sabe? Não sabe? Não começa nada, meu irmão. Você não está pronto para começar nada. Então, para você dar certo num negócio, você tem que aprender a vender esse negócio. Tem que saber vender, cara. Depois você tem que saber atender esse cliente, satisfazer esse cliente, reter esse cliente. Depois você tem que ser bom em gestão financeira. Ah, cara, eu sou bom em vender, mas não tenho gestão. Então não comece um negócio, você vai quebrar por problema no fluxo de caixa. Tem empresa que vende muito e quebra. Por quê? Porque não tem boa gestão. Eu era o cara de vendas, Luciana era a pessoa de gestão. Então eu sabia o que fazer e como fazer. Então, vendas, operações com clientes e gestão financeira. Esse é o tripé de um negócio dar certo. Não comece um negócio assim, quando eu começar eu vou saber o que eu vou fazer. Para! Você vai quebrar. É isso aí. Você vai quebrar. Você entendeu? Você tem que saber o que fazer e como fazer. Ah, eu não sei o que fazer. Então não começa até saber o que fazer. Ah, eu já sei o que fazer, mas não sei como. Não comece enquanto não souber como. Ah, mas como é que eu vou saber como? Cara, vai atrás. Vai atrás, vai buscar, vai aprender. Cola em quem está fazendo. Pede para aprender. Paga o cara para te ensinar. Paga. Paga. E por aí vai. Mas não comece para ver qual é. Se você começar para ver qual é, você vai ver a boca do fracasso assim te comendo. É isso aí. Então, assim, não é na fé. Você tem que ter a fé, é crer para ver. Você tem que ter a fé para poder buscar o conhecimento necessário para poder se preparar para fazer o que precisa ser feito. Quando você não sabe o que vai fazer, nem como fazer, mas eu estou com fé, não, isso não é fé. É negação, é positivismo barato, Imprudência. coisa. Imprudência. Beleza? É importante falar isso. E é legal também dizer isso, porque, fazendo um link aqui por causa do horário, é justamente esse o conteúdo que a gente quer passar no que a gente está chamando do First Day, não é? Que é um mapa para a pessoa entender o que é necessário para escalar o negócio. A gente está falando aqui para quem quer começar o seu negócio, né? Tudo bem, mas tem muita gente que já começou o seu negócio, já está dando certo, já está ganhando uma grana, já está tendo bem, já ficou até riquinho, já comprou carrinho novo, já viaja para o exterior, já está legal. Mas esse cara poderia estar indo para um outro nível. Esse cara poderia estar indo para um nível bem maior, faturando 3 vezes mais. E aí o que falta para esse cara são algumas ferramentas para escala. O que falta para esse cara são algumas ferramentas para ele evoluir e crescer. E aí é isso que a gente faz no First Day, que é um encontro de um dia inteiro comigo, com o Caio e com o Joel, que a gente fala sobre essas ferramentas para quem já tem um negócio que está dando certo crescer. Então, essa mensagem que eu estou falando aqui agora é para quem já tem um negócio e está dando certo. Quem não tem um negócio, poderia até aplicar para tentar participar, mas eventualmente não vai ter o recurso necessário para isso, porque o investimento é um pouquinho mais elevado, é para quem já está num outro patamar. Então, se você já tem um negócio, já deu certo, já está colhendo frutos, mas sente falta de uma visão, de uma experiência de quem já chegou muito mais longe do que você, e gostaria de passar um dia inteiro comigo, que eu vou falar sobre modelos de negócios, que eu vou falar sobre modelos de negócio, vou falar sobre crescimento, Caio vai falar sobre vendas, Joel vai falar sobre performance, equipes, times. Você pode participar. A gente está
coletando as pessoas que estão fazendo uma aplicação. Infelizmente, tem muito mais... Infelizmente não, né? Que bom. Tem muito mais interessados do que vaga, né? Ainda bem. Por um lado, né? Talvez por outro, para você, nem tanto. A gente já está coletando os formulários das pessoas que querem passar esse dia com a gente, porque a gente vai selecionar para fechar as turmas do ano inteiro. São só, no máximo, 80 vagas numa edição. No máximo 80 vagas, a gente passa um dia inteiro com essas pessoas. E o foco são empresários que já deram certo, que já estão acontecendo, mas querem ir para um outro nível. E aí, para a gente é uma delícia dar um peteleco, ajudar você a chegar no nível mais alto, assim como nós chegamos, você também pode chegar. Então, eu passo a bola para o Caio aí, que vai arrematar aí essa mensagem. De maneira brilhante, você falou do First Day, as nossas 3 alavancas de crescimento modelos, modelo de negócio, gestão, vendas e liderança e pessoas. Então, para todo mundo que quer passar um dia inteiro no Tangará, esse evento acontece no Palácio do Tangará, o Flávio falou de maneira brilhante, o link para você preencher o formulário, lá a equipe do First Day conhece um pouco mais sobre você, faz aquele processo seletivo para saber se você está exatamente nesse momento para participar lá desse evento, e você conhece um pouco mais da formulação desse dia que vai ser transformador. Um dia pode mudar completamente a tua história, numa alavanca de crescimento, porque principalmente nesse nível de jogo, às vezes você está um insight do teu próximo nível, você está um ajuste do teu próximo nível. Então vai estar nos nossos stories, meu, do Flávio e do Joel, assim que acabar a live de hoje, para vocês fazer a aplicação, e aí o time do First Class entra em contato com você para o First Day, tá bom? Ao longo dessa semana, logo no comecinho. Amanhã o pessoal já entra em contato com você. Eu espero que você passe nesse application e você encontre com a gente numa edição do First Day. Legal? O link está também na bio, né, Caio? Na minha bio, na tua bio e na bio do Joel. É isso? Também vai estar na bio, nas stories, para facilitar. Dupla, mensagem final de vocês. Vai, Joel. Mensagem final, uma observação só do First Day, tá? Além do conteúdo, tá, pessoal? Tem 2 coisas que acontecem lá importantes para você: acesso e networking. Então, vocês vão se conectar com outros empresários que têm outros negócios e que podem ter bastante sinergia. Podem não. Vão acontecer sinergias importantes para vocês, tá? Recado, bom, palavra da minha semana é consistência inteligente. Não só consistência por ser consistente. É isso que eu dedico para todo mundo. A gente gosta de fazer isso todos os domingos. Eu gosto de ter minha palavra da semana também. Já preparei minha semana, observo minha semana e consistência de maneira inteligente sobre tudo aquilo que eu venho trabalhando. E dedico também isso para todo mundo que está assistindo, para todo mundo que ficou aqui nesse domingo. É o 9º de 20. Você me confunde, se é 25 ou 24, hein, gente? 24. Já foi um terço do caminho. Já foi o lap 1. São 3 laps, né? Já deu uma primeira volta. Muito bem. E obrigado, Caio. Obrigado, Flávio, mais uma vez pelo bate-papo. Isso aqui, ó, são todas as anotações que eu tenho feito das nossas lives. Virou um livrão aqui, cara. Virou um manual. Virou um estratagema. Virou um estratagema aqui. Obrigado, cara. Mais uma vez. Flávio, mensagem final. Eu vou falar um negócio diferente, engraçado. Tá? Até vou pedir para botar os comentários. Quando a gente começou a fazer o jabá do First Day, a gente começou a vender aqui o First Day, porque toda final da edição a gente faz um jabá, a gente estava com 9.500 pessoas, aí baixou para 7.500 pessoas, ou seja, 2.000 pessoas saíram, porque a gente começou a fazer uma venda e saíram. E eu fico pensando, cara, esse cara, tá bom, eu não quero ir nesse evento porque eu não tenho grana, não tenho 25 mil para pagar, beleza, tá bom. Mas, aprende como vender. Aprende como vender, cara. Vê eu vendendo aqui e aprende. Aprende, vê o Caio vendendo, aprende a vender. Você entendeu? Isso é modelar. Aprende a vender. Olha como vem. Cara, olha como os caras vendem. Aprende a vender, caraca. Pô, por que na hora de eu vender? Eu acho que na hora de eu vender, tinha que ter mais gente assistindo. Tinha que entrar mais gente. Ih, deixa eu ver como é que o Flávio vende. Deixa eu aprender a vender. Devia ser o contrário. Uma aula de graça de vender. Né, Caião?
Então, eu queria só chamar a sua atenção aqui, meu lindo, que está me assistindo aqui, que para mim é uma honra estar com você todo domingo. Eu quero muito ver e ouvir a sua história de você crescendo, você avançando. E eu amo muito fazer parte da sua história e saber que eu posso dar um petelequinho, né? Uma pequena contribuição para o teu crescimento. Então, beijo. Semana que vem a gente está de volta aqui. Valeu, Caião. Gente, para todo mundo, um ótimo final de semana, um ótimo término de domingo para você, uma ótima semana, abertura de semana sensacional, dupla. Obrigado, Flavião, você falou perfeito. Tem coisa, né? A gente que veio da rua, não tem treinamento mais gostoso de venda do que você pegar o telefone e vender do lado do teu vendedor. E aí você chega, você toma um não na frente dele e fala, porra, você toma um não? Claro que eu tomo não, bicho. Você acha que eu tomo o quê? Que é só sim? E você toma sim, toma não. E ele vê, ele fica empoderado e fala, porra, vamos junto. Então, acho que todo mundo, você precisa colocar sempre essa atitude de fazer, de ver, de se colocar em ambientes de crescimento. Está sendo uma honra poder te servir aqui com boas ideias. Flávio, Joel, obrigado. E até domingo que vem. Tá bom? Beijo. Eu vou colocar agora no nosso link, nossos stories, o First Day para você aplicar agora. Você que está nesse momento que o Flávio enquadrou, você aplicar e receber a ligação do nosso time já nesta semana, tá bom? Beijo para todo mundo. Link vai estar nos stories. Valeu. Tchau. Tchau.